Saudações pessoal, hoje a gente vai estar tratando de multiprogramação, de programação com várias linhas de execução em paralelo, as chamadas threads no mundo Java. A gente vai abordar como é que a gente cria uma thread, põe uma thread para rodar, como é que a gente faz um esquema de semáforo para sincronizar o acesso de diversas threads a alguma parte específica do nosso código, como é que a gente põe uma thread em estado de espera, como é que a gente notifica uma thread que está em estado de espera para que ela volte a executar, e por aí vai, as principais operações que a gente faz no mundo da multiprogramação, vamos chamar dessa forma. Vou explicar esses conceitos simulando um cenário bem específico. Eu escrevi uma classe e eu vou ter dois objetos desta classe, dois objetos sobre os quais vão estar executando diversas threads. Então eu vou ter várias threads executando métodos desses dois objetos. Então notem que eu vou ter várias threads que são objetos também, referenciando um mesmo objeto e chamando métodos desse objeto, ou tentando chamar métodos desse objeto paralelamente. Então, alguns métodos eles podem ser executados em paralelo por diversas threads, tantas quantas existam. Alguns métodos eles são sincronizados, na verdade um método é sincronizado em nível de objeto, então em um mesmo objeto apenas uma thread pode entrar nesse método por vez, muito embora elas possam pedir a execução, tentar a execução desse método. E uma vez que uma esteja lá, já executando esse método, as outras vão ficar num estado bloqueado, até que esse método seja totalmente executado pela thread que está em execução. E eu vou ter um outro método ainda que ele está sincronizado em nível de classe, ele está sincronizado com relação como se fosse um semáforo global. Todos os objetos desta classe que eu criei, eles vão estar sincronizados. Então, se uma thread entrou num objeto para executar este método, outra thread não pode entrar em outro objeto para executar esse método. Se ela tentar a execução, ela vai ficar bloqueada até que essa execução ou entre em modo de espera, ou seja concluída. Então notem que são operações que dariam um certo trabalho para fazer, Executar código paralelamente já daria um certo trabalho, sincronizar o acesso a determinadas áreas de determinados métodos daria também um certo trabalho. No mundo Java a gente vai ter bem pouco, a gente não vai programar esse esquema de sincronização, a gente vai basicamente indicar as áreas de código que são sincronizadas, muitas vezes simplesmente colocando uma palavrinha só. Então muita gente chama esse esquema de sincronização de acesso a trechos específicos do código de semáforo. Funciona como se fosse um semáforo dizendo se você pode. Não é uma metáfora nem muito legal não. Um semáforo dizendo ficou verde, pode entrar. Porque na verdade esses trechos de sincronização eles só permitem que um objeto por vez esteja em estado de execução, uma thread por vez. Então é meio como se fosse um pare e siga, onde você, assim que passa um, você já bota o pare. Você bota o siga, entrou um cara, você já bota o pare novamente, E você dá a possibilidade de enquanto esse cara que entrou na pista estiver lá, ele ainda pode entrar em estado de espera. Ele pode ceder a vez, ele entra no acostamento, digamos assim, e cede a vez para que outro cara lá, que estava esperando no pare e siga, ele possa iniciar sua execução. Talvez seja uma metáfora melhor. No mundo Java, a gente chama esses semáforos de monitor lock. É como se fosse uma tranca, um cadeado do monitor. Cada objeto tem o que eles chamam de monitor, que seria esse semáforo. E quando a gente tem o cadeado desse monitor, a tranca desse monitor, o lock desse monitor, a gente precisa obter essa tranca para poder executar um trecho de código que esteja sincronizado em relação a esta tranca. Então cada sincronização, cada trecho sincronizado, ele está sincronizado em relação a um monitor lock. Então eu posso sim ter vários trechos sincronizados sendo executados paralelamente, desde que eles estejam sincronizados em relação a cadeados, a trancas diferentes, a trancas de monitores diferentes, que eles sejam sincronizados. Cada objeto em Java tem uma trancazinha dessa, tem um monitor lock desse. Então eu posso ter vários, e a gente vai ver isso na simulação, várias threads executando código sincronizado, desde que estejam sincronizados em relação
a objetos diferentes, a trancas de monitores de objetos diferentes. Então eu criei um programinha que vai criar um cenário inicial onde eu tenho dois objetos que são compartilhados por diversas threads. Eu dei nome a esses objetos para ficar fácil da gente visualizar e chamar métodos sobre eles. Então, os objetos que são compartilhados, aos objetos que são compartilhados, eu dei nome de cenários, né, da peça e do filme O Alto da Compadecida. Aos objetos que são as threads que executam sobre esses objetos que são compartilhados, que executam métodos sobre esses objetos, eu dei nome de personagens do Alto da Compadecida, para facilitar um pouco a visualização. E o programa vai mostrar numa tabela que thread está executando que método e em que estado essa thread se encontra. Então uma thread ela pode estar, nesse programinha da gente, ela pode estar simplesmente esperando instruções da gente sobre qual método ela deve executar. Inicialmente nenhuma thread, elas têm as referências para os objetos, mas elas não estão executando nenhum método. A partir do momento em que a gente vai lá nos menus e indica qual método ela deve executar, uma thread específica deve executar, ela vai lá e executa. Então vamos entender um pouco o código dessas classes. Essa classe desses objetos, né, em que as threads executam os métodos, é uma classe normal, sem nada demais. Eu criei uma classe e escrevi 3 métodos. A gente vai ver que 2 desses métodos eles exigem sincronização, eles vão ter algumas características especiais. Mas é uma classe que não precisa herdar de ninguém, que não precisa ter nada além desses efeitos de sincronização. Um método que não está sincronizado é um método convencional. Já a classe que é uma thread, né, é uma classe cujos objetos podem executar paralelamente. Então, nesse caso aqui, existem outras maneiras da gente criar threads em Java. Eu optei por estender a classe thread, né, e em estendendo a classe thread, eu precisei implementar o método run, que é o método que pode ser executado paralelamente. Obviamente, dentro do método run, a gente chama o que bem entender. Não vou entrar no que está aqui dentro do método run dessas threads. O que a gente precisa saber é que precisa implementar um código neste método, que é o código que vai ser executado paralelamente. E como é que a gente faz para que efetivamente esse método run seja executado em paralelo? A gente cria um objeto desta classe e vejam que curiosidade, a gente chama o método start. Então o meu programinha criou vários objetos, né, dessas threads, conectou esses objetos com algum objeto compartilhado, né, e permite que essas threads chamem os métodos de dentro do run. As minhas threads chamam métodos dos objetos que elas compartilham. Então elas vão concorrer para executar métodos de um mesmo objeto. E aí vocês podem até se perguntar, por que a gente não chama o run? A gente não chama o run porque, obviamente, algum código por debaixo dos panos precisa ser executado para que essas execuções fiquem paralelas, né? Para que essas execuções fiquem lá soltas e independentes da linha principal de execução do programa. E isso, muito provavelmente, é feito no método start. Então, lá de dentro do método start, todo esse código, né? Todo esse código por debaixo dos panos é implementado e é chamado o método run. Então a gente não chama, né? Eu já tenho muito tempo de programação, nunca chamei diretamente um método run. A gente implementa o método run, a gente sabe que ele vai ser executado paralelamente, mas a gente não o chama diretamente. E o método start é um método da classe thread. A gente herda esse método, a gente não implementa, ele já está implementado. Então percebam que a gente já tem até aqui uma classe que tem esses métodos que podem ser executados paralelamente pelas threads, que vão ser executados paralelamente pelas threads. A gente tem as threads, que são os objetos que podem rodar em paralelo e que vão, obviamente, ter uma referência para esses objetos, né, cujos métodos a gente quer executar. E a gente vai ter uma outra classe que vai criar todo esse cenário e inicializar todas as threads e, sobretudo, se comunicar com as threads. A gente vai ter uma classezinha que vai ser capaz de dizer para uma thread, olha, executa esse método do teu objeto compartilhado, saia da execução desse método, execute aquele outro. E a gente vai ter também uma classe, obviamente, de interface gráfica para a gente poder visualizar o estado de todas essas
threads. Então a arquitetura do programa é basicamente essa, a visão geral do programinha é basicamente essa. Vamos agora ver esse programa executando. Então essa é a tela do programinha, eu tenho basicamente um menu para acessar os objetos compartilhados, serão 2, e eu tenho um menu para acessar as threads e solicitar as threads que executem alguns métodos sobre esses objetos compartilhados. E um menu, obviamente, para sair do programa. Nessa simulação, o programa criou 2 objetos compartilhados, céu e padaria. Esses nomes são para facilitar a nossa identificação. Se o nome é o nome de um lugar, é porque é um dos objetos compartilhados. Se for nome de personagem, é porque é uma thread. E a gente vê que inicialmente não tem nenhuma thread rodando sobre nenhum objeto compartilhado. Quando houver thread rodando sobre algum objeto compartilhado, vai constar nessa tabela sobre qual o método, qual é o nome da thread, sobre qual método está rodando e qual é o status. A gente tem um menu aqui, Shared Objects, dá acesso a céu e padaria. Posso chamar o método Notify diretamente, os outros métodos são chamados através das threads. Então, sobre o céu eu tenho Palhaço, Compadecida e Eurico. Sobre padaria, Chicó, Sacristão e Emanuel. E eu posso solicitar a execução, em cada uma dessas threads eu posso solicitar a execução de métodos específicos. Métodos específicos que fique bem claro sobre esses objetos compartilhados. Eu solicito às threads que executem métodos sobre os objetos que elas referenciam. Então as threads vão executar métodos sobre céu e sobre padaria. Então vamos começar num cenário onde a gente vai mandar todas as threads executar o método normal method no objeto que elas compartilham. Então eu devo acessar o menu threads. Vou lá em céu, existe uma opção que é para entrar no método normal em todas as threads. Essa opção está funcional, as outras duas nem estão de entrar ao mesmo tempo em todas as threads, as outras duas a gente vai fazer separadamente, mas essa opção está funcional, então eu vou solicitar, né? Eu vou solicitar a todas as threads que executem o método normal method sobre o objeto céu, porque Palhaço, Compadecida e Eurico eles têm referências para o objeto céu. Então isso deve alterar o status, né? Como a gente está vendo aqui, todas as threads estão atualmente rodando o normal method. O que é que tem nesse normal method? Basicamente nada, tem um loop lá, né, constante, um loop, não vou dizer que é loop infinito porque a gente pode solicitar para que se saia de lá. Mas esse método, enfim, vai ficar rodando enquanto a gente não sinalizar que ele deva retornar. Então, por que eu fiz isso? Para que a gente possa forçar a execução em paralelo. Então, todos esses métodos estão executando o mesmo método. Todas essas threads, Palhaço, Compadecido e Eurico, estão correntemente executando o método na execução, dentro da execução do método normal method, ao mesmo tempo. Vou fazer o mesmo com as threads que rodam sobre o objeto padaria. Vou pedir para todas entrarem e aí a gente vai ver que todas essas threads, Chicó, Sacristão e Emanuel, vão estar executando o método normal method sobre padaria em paralelo, ao mesmo tempo. Todas essas threads estão executando esse método nesse momento. O status está running em todas as threads. Então não tem restrição nenhuma. Isso eu estou chamando de método normal porque eu não coloquei nada em especial nele que restringisse o acesso de diversas threads ao mesmo tempo. E a gente está vendo que essas threads podem, se houvesse mais threads, elas poderiam executar tranquilamente, sem problema nenhum. Vamos ver agora cenários de execução do sync method sobre os objetos céu e padaria por parte das threads que têm acesso a esses objetos. Então vamos lá, vou solicitar a thread Palhaço que tem uma referência para o objeto céu que execute o método sync method sobre céu. O método vai ser executado tranquilamente porque não tem nenhuma thread concorrendo para a execução deste método sobre este objeto. Vou citar agora que o objeto Compadecida executa o método normal sobre o objeto céu e a gente vai ver que executa normalmente, não há nenhuma restrição de execução sobre o objeto, sobre o método normal method. Então os dois estão, a thread Palhaço está executando o sync method sobre céu,
e a thread compadecida está executando o normal method também sobre o objeto cell. Vamos pedir agora para que Eurico, o padeiro, execute o sync method sobre o objeto cell. Então a gente vai verificar que essa thread Eurico, ele solicitou a execução do método, mas ele está num status bloqueado, ele não entrou efetivamente na execução do método. Está executando o método, mas está bloqueado lá no início, não chegou a executar nenhuma linha desse método. Por quê? Porque a thread palhaço está correntemente executando dentro deste método sync method. E este método está sinalizado como um método sincronizado em nível de objeto. Isso significa que apenas um sujeito, apenas uma thread pode estar executando por vez esse método. Como é que a gente faz isso? Vamos ver lá em Java como é que a gente faz isso? Então vejam, eu precisei simplesmente na classe que modela o objeto cell, que é a mesma classe que modela o objeto padaria, eu precisei simplesmente colocar um synchronized lá no cabeçalho do método sync method. Então o Java vai entender que precisa fazer esse mecanismo, que precisa sincronizar o acesso, que precisa restringir o acesso de várias threads ao mesmo tempo num mesmo objeto dentro desse método aqui. Ou seja, a gente não implementou essa fila de espera, essa organização dessas threads, a gente simplesmente colocou essa palavrinha chave, né? Synchronized no cabeçalho. E aí alguém vai fazer o serviço sujo por a gente. É bom que a gente não se preocupe com esse tipo de coisa, a gente já tem preocupação demais. Então vamos continuar a execução para a gente entender mais de como funciona esse synchronized. Então dentro daquela discussão que a gente teve, isso significa que quando uma thread for executar este método sobre um objeto desta classe, e precisa ter um objeto para uma thread executar esse método, ela precisa obter a tranca, o monitor lock daquele objeto. Quando o palhaço solicitou esse monitor lock para a execução do método sync method, não tinha ninguém com esse, não tinha nenhuma outra thread com esse monitor lock, ele obteve esse monitor lock e entrou na execução. Quando o Eurico solicitou a execução do sync method, ele não teve como obter o monitor lock porque ele estava com outra thread. Então, até que palhaço voluntariamente libere esse monitor lock, ou até que ele retorne do método sync method e aí automaticamente o monitor lock vai estar liberado, até que uma dessas situações aconteça, Eurico não vai poder executar o método sync method sobre o objeto cell. Então vamos continuar a execução para entender melhor esse synchronize. Vou solicitar lá na thread que está rodando sobre o objeto cell, vou solicitar a thread palhaço que saia do método que ela está executando, saiu do sync method. Então a gente vê que automaticamente o Eurico já entrou, o Eurico que estava bloqueado já entrou. Se eu for lá em Chicó e pedir para executar o sync method, como eu estou executando sobre um objeto diferente, ele executa normalmente, porque essa sincronização é em nível de objeto, né? Já se eu pedir, por exemplo, vamos tentar botar um cenário aqui em que a gente vai tentar colocar dois objetos, né, duas threads para executar um método sincronizado em padaria. A gente vai ver que a gente vai ter o mesmo comportamento. Então, se eu chamei o sync method aqui, um vai ficar bloqueado, o outro vai ficar executando. É assim que se comporta, é assim que esse synchronized se comporta. A gente colocar um synchronized lá naquele método de instância, isso indica uma sincronização em nível de instância. Então, eu posso ter dois métodos synchronized, é o mesmo método sync, método escrito na mesma classe, mas sendo executado por duas threads em objetos diferentes, em objetos distintos. O que eu não posso é ter dois métodos, duas threads executando sobre o mesmo objeto daquela classe, um método de instância sincronizado, como a gente bem viu aí nesses dois casos. Nesse caso agora, eu estou com Chicó executando e Sacristão está esperando o monitor, o monitor lock ser liberado para ele poder entrar efetivamente na execução deste método. Esse já não é o comportamento do sync all método. Vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona, depois a gente vê o código. Partindo daquele cenário onde a gente parou a execução, eu vou tentar executar o método sync all
né, numa thread sobre o objeto cell e depois tentar executar o método syncAll numa thread sobre o objeto padaria. Vamos ver se a gente consegue fazer isso com o sync method. A gente conseguiu. Vamos ver se a gente consegue com o syncAll. Vou lá no menu threads, em cell, vou solicitar, né, para que a thread palhaço entre no método syncAll. Palhaço entrou no método syncAll sem problema. Vou lá em Emmanuel, já no objeto padaria, vou solicitar que entre no syncAll também. Aí a gente já vê que fica bloqueado. Então é possível fazer uma sincronização, digamos, global. É possível fazer essa restrição em relação a vários objetos diferentes, inclusive objetos de classes diferentes, executando métodos diferentes. Para isso, a gente precisa que esses objetos que vão acessar esse trecho desse método syncAll, no caso, eles requeiram o mesmo monitor lock. Eles requeiram o monitor lock do mesmo objeto. Então, eles precisam ter uma referência, esses objetos, né, onde está o método syncAll, eles precisam ter uma referência para um objeto comum e precisam demandar o monitor lock deste objeto comum. Então, dessa forma, a sincronização vai ser feita em relação a todas as threads que executem sobre vários e vários objetos, né, que tenham, né, objetos desta classe que tem o método syncAll. Vamos dar uma olhadinha para ficar um pouco mais claro. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz isso no código. Então eu tenho aqui a classe que modela os objetos padaria e cell. Tem um método de instância, syncAll method, e dentro dele eu estou solicitando através disso que a gente chama bloco synchronized. Eu estou solicitando que apenas um trecho desse método, veja, eu poderia ter mais coisas aqui, poderia ter mais coisas aqui, aqui. Então, estou solicitando que apenas esse trecho aqui dentro deste bloco seja sincronizado. Mas eu estou pedindo a tranca, eu não estou pedindo a minha própria tranca. Quando a gente coloca um synchronized aqui no cabeçalho de um método de instância, é como se a gente tivesse pedido o monitor, né, a tranca do monitor, do nosso próprio monitor, né? Esse método vai ser executado sobre um objeto, eu peço a tranca do monitor, do meu próprio monitor, né? Por isso que não podem várias threads executar sobre o mesmo objeto. Aqui eu estou pedindo a tranca, né? Eu estou pedindo monitor lock de um objeto aclass.class que é comum a todos os objetos, né, que vierem a existir, né, da classe aclass. Então, por essa razão, quando o palhaço executou o método syncAll, ninguém tinha pedido essa tranca, o monitor, né, a tranca do monitor, o monitor lock deste objeto aqui. Ele pediu, ficou com ele ficou em loop aqui, de forma que quando Emmanuel solicitou a execução do mesmo método, veja, Emmanuel, se tivesse código aqui, teria executado normalmente. Quando ele chegasse nesse momento aqui, é que ele ficaria bloqueado. Ele ficaria bloqueado à espera de que seja liberado o monitor lock deste objeto aqui. Toda classe Java, pessoal, toda classe Java ela tem um objetozinho, isso aqui é um objeto, certo? Toda classe Java ela tem um objetozinho class, que é como se fosse um descritor da classe, e que ele pode ser acessível dessa maneira. Você põe o nome da classe, põe um ponto, põe um class, mas esse todo aqui é um objeto e vai ser o mesmo objeto para toda e qualquer classe que acessar. Então é uma maneira da gente fazer uma sincronização global. Por que eu coloquei o try-catch? Pode dar o problema aqui em algum momento, eu coloquei o try-catch para não ter que lidar com isso. Mas é essa forma que a gente faz essa sincronização global, né, no syncAll method. Veja, aqui eu posso solicitar a tranca de qualquer objeto. Então depende do sistema que vocês estiverem fazendo. Então a gente tem os métodos sincronizados, né? A gente pode ter métodos static sincronizados também, eles vão ser sincronizados em relação à classe inteira. E a gente pode ter métodos de instância, sim, sincronizados em relação a um objeto comum. Vamos dar uma olhada, vamos, né, ver se a gente faz com que esse objeto, vou sair aqui, né, do Eurico está executando um sync method, vou sair, não há diferença nenhuma com relação aos bloqueios, né, mas a partir do momento em que palhaço eu peço que ele saia do método que ele está executando, que é o método syncAll, a gente vê que já vai entrar em execução o método syncAll em Emmanuel. Por quê? Porque a tranca foi liberada, o monitor lock foi liberado com o retorno do método da thread que estava executando lá. Vamos dar uma olhada agora em como funcionam os métodos wait
e notify. O método wait é para a gente, né, enquanto você estiver executando um código sincronizado, enquanto você estiver dentro de um método ou de um bloco synchronize, você pode simplesmente ficar num estado de espera e liberar o monitor lock, né, você não libera especificamente para alguém, você simplesmente libera o monitor lock. E o notify é meio que o complemento. O notify é para você, né, você notifica aquele objeto para que ele vá buscar, né, alguém que esteja, alguma thread que esteja em estado de espera e colocá-la em execução de algum trecho sincronizado. Então a gente vai chamar os métodos wait e notify para ver como é que nos objetos cell e padaria, para ver como é que eles funcionam. Lembrando que todo objeto Java ele tem os métodos wait e notify. Tem até um notify all também. Por quê? Porque esses são métodos que estão definidos na classe object, que é a classe mãe, né? Que é a EVA de todas as classes Java. Então vamos partir de um cenário mais específico. Eu tenho 3 threads, eu tenho uma thread palhaço executando o sync method sobre o objeto cell, e eu tenho que Compadecida e Eurico já estão bloqueados, tentaram executar o sync method, mas estão naquele estado bloqueado, esperando que o monitor lock seja liberado. Então eu vou fazer, via interface gráfica, eu vou fazer com que seja chamado o método wait no objeto cell de dentro da linha de execução da thread palhaço. Vejam, isso quer dizer que em algum momento lá do sync método desta classe existe uma chamada ao método super.wait. Super.wait é um método do objeto da classe, mas ele está definido lá na classe, né, na classe mãe, né, está definido na classe object. Então isso aqui veja, eu só posso chamar o wait de dentro de um método ou de um bloco sincronizado. Então quando eu chamo o método wait, eu estou com o monitor lock, eu estou com a tranca e eu simplesmente libero e fico paradinho aqui no wait, paradinho aqui no método wait, sem fazer absolutamente nada, sem executar mais nada, é como se não retornasse desse método, eu fico realmente em estado de espera. Como é que eu fiz para especificamente a thread a thread palhaço chamar esse método wait e não nenhuma das outras? Dá uma olhada lá no código-fonte. Mas efetivamente esse método wait vai ser chamado sobre o objeto cell. Então palhaço vai passar do status, né, de running para waiting. E a gente vê também que um dos caras que estava bloqueado, né? Um dos objetos que estava bloqueado, no caso Eurico, a gente não controla qual é o objeto que estava bloqueado e ao qual vai ser dado, né, o monitor lock para que ele possa executar o método synchronize, mas efetivamente um deles, né, que estava blocked já foi para o estado de run. Então nesse momento o objeto Eurico, que é uma thread que está executando sobre o cell, né, sobre o objeto cell, que é um objeto, né, desta classe aqui, ele está executando, né? Obviamente ele não está chamando o wait, ele está executando em loop em alguma outra parte, né, deste método, e eu tenho que o meu palhaço está no estado waiting. Ele chamou ele está nesse trecho do código aqui que chamou wait e vai esperar que o monitor lock, né, seja dado a ele novamente. Vamos seguir com a execução. Então vamos fazer com que seja executado o método wait também naquela thread lá no sync método da thread Eurico. Então a gente vai ver que o status agora a gente está em waiting aqui também, e essa última thread que estava bloqueada, ela já foi automaticamente para running. Ela estava em estado blocked, tinha solicitado a execução desse método e agora ela já está running. As outras duas estão, né? Essa thread aqui está em algum ponto do objeto cell, né? Em algum desses pontos aqui não está chamando wait. Essas outras duas chamaram o método wait, né? Essas duas outras threads nesse mesmo método deste mesmo objeto cell e estão em espera. Então vamos agora fazer com que quem está rodando retorne. Vamos pedir para a Compadecida que ela retorne do método. O que é que a gente pode verificar? Não tem mais ninguém rodando o sync método, e entretanto esses dois objetos continuam, né? A gente continua esperando. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque o estado, né? Eu chamei de status, mas enfim, o estado waiting é diferente do estado blocked.
Vamos dar uma olhadinha em que diferença é essa antes de antes de continuar a execução. Digamos que esse método sincronizado seja uma BR, a BR Cell.Sync Waiting, uma BR pela qual só pode passar um carro, uma BRzinha bem estreita, só pode passar um carro por vez. Então eu tenho um operador de pare-siga mesmo na entrada dessa estrada, que ele vai organizar um estacionamento, o estacionamento dos blocos. Então esse operador de pare-siga é o meu monitor e ele tem uma trancazinha que é um passe, né, que ele pode dar para quem, né, se candidatar a passar por essa via. Então quando chega um veículo para passar por essa via, ele chega pelo estacionamento dos blocos, mas como não tem ninguém na estrada, então simplesmente o monitor vai dar essa tranca, né, para esse carro, e ele vai começar a transitar na estrada. Enquanto ele está transitando, podem chegar vários outros. Como a tranca está com aquela thread que está, né, na via, esses outros vão ficar aí no estacionamento dos blocos. Não vou chamar fila porque eu não sei bem qual é o algoritmo que é utilizado para decidir quem é que vai receber em seguida. Mas eles vão ficar aqui, né, vamos chamar no estacionamento dos blocos, esperando que o monitor possa receber a tranca de novo e passar para algum deles. Se o objeto sair, quer dizer, ele finalizou, se essa thread finalizou a execução, né, saiu da via, finalizou a execução do método, automaticamente a tranca volta para o monitor e ele vai escolher algoritmicamente a quem vai dar essa tranca. Escolhe um outro carro para que ele passe pela via. Não, estou desenhando aqui, vamos fazer de conta que é um carro e que isso é uma BR, isso é uma estrada que só cabe um carro. Então eu dou a tranca, o monitor dá a tranca para esse outro objeto, ele começa a executar o método, começa a entrar, vai ficar andando por essa estrada. Os outros continuam bloqueados. Entretanto, durante essa caminhada, esse objeto que tem a tranca, ele pode decidir, digamos, ir para o acostamento, parar e ir para o acostamento. Encostou o carro no acostamento, e aí esse seria o equivalente a chamar o método wait de dentro, né, do método do sync method. Então ele iria para esse acostamento, ficaria paradinho lá e entregaria essa tranca de volta para o monitor, que, como tem gente no estacionamento dos bloqueados, ele vai entregar para um desses caras. Ele vai entrar novamente, como ele está na pista, ele tem a possibilidade de também chamar o método, de também ir para o acostamento, de também chamar um wait. Se ele chamar o wait, ele vai liberar a tranca de volta para o monitor, que vai entregar para um outro, caso haja mais gente lá no estacionamento dos blocked. Se não, então nesse momento a gente tem como se fossem dois estacionamentos. A gente tem um estacionamento dos blockeds lá no início da via e a gente tem meio que um estacionamento dos waiting. A questão é que quando o monitor recebe a tranca, quando a tranca é liberada, né, quando o monitor lock, né, nessa metáforazinha da gente, o operador de pare-siga recebe a tranca de volta, recebe a liberação da tranca, se houver gente no estacionamento dos blocked, ele sempre vai dar a tranca para algum cara do estacionamento. Entretanto, quando todos esses caras do estacionamento dos blocked tiverem passado pela né, um por vez, pela via, executado o método todo, saído, liberado a tranca, executado o método inteiro, quando eles tiverem feito isso, os caras da fila do waiting, né, os caras do estacionamento do waiting, na fila, não é fila exatamente, eles não recebem automaticamente o lock. Mas existe uma maneira da gente dizer para o operador de pare-siga, dizer, veja, tem gente aí no waiting, veja se tem gente aí no estacionamento dos waiting, e entregue essa tranca para um deles, para eles, né, acordarem, saírem aí do meio do acostamento. Então esse método que é capaz de fazer isso é o notify, né? Então ele vai notificar. O notify vai fazer o quê? Vai escolher uma dessas threads que estão no acostamento e vai acordá-la para que ela saia do wait e continue sua execução.
não existe garantia de que a primeira thread, que o primeiro cara que foi para o acostamento é o cara que vai receber a tranca. Não sei que algoritmo é esse que vai ser utilizado, não. Eu acredito que não seja por ordem de tempo, né? Por ordem cronológica. Então, só vai ser efetivamente, esses caras que estão no acostamento só vão receber a oportunidade, né, de entrar na pista novamente se alguém chamar o método notify ou notify all em algum, né, sobre o objeto cell. Por que tem que chamar sobre o objeto cell? Porque foi sobre o objeto cell que essas threads invocaram o método wait. Voltando para a nossa execução, eu posso simplesmente ir lá no objeto cell e chamar o método notify dele. A gente vai ver que já foi alguém de lá, né, já começou a ficar no estado, né, já entrou no método, saiu do acostamento e voltou para a execução do método. Se eu pedir para ele sair, vai continuar em estado waiting, não vai entrar automaticamente. Por quê? Porque eu preciso chamar o notify. Chamei o notify, Eurico vai finalmente sair do acostamento e entrar na execução do método. E a gente finaliza por aqui, pessoal. Esse código vai estar disponível, eu vou passar o link na descrição, tem o link aí, quem quiser dar uma olhada. Um exercício bom talvez fosse implementar um esquema desse de wait e notify para que funcione também no sync all método. Esse esquema só está implementado nos métodos, no sync método, não no sync all. Então vocês podem, né? Fica como desafio aí, quem quiser dar uma olhada. Deve ter algum bug também nessas implementações. Tem um ou outro, né, menu que não está funcionando bem. Vocês podem aí dar uma olhada e verem como é que funciona. Mas essas funcionalidades que eu testei aqui nessa aula já estão redondinhas, já estão ok. Para simplesmente executar o sistema, tem uma classezinha main, basta executar o método main da classe main, não tem erro, vai mostrar a interface gráfica. É isso aí.